Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, a hora que for acessado esse vídeo. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar iniciando mais essa gravação. Hoje é dia 23 de março, são 9 horas e 45 minutos da manhã aqui na Inglaterra, na região de Norfolk, onde eu vivo. O tempo um pouco nublado, está claro, mas um pouco nublado. Já não faz tanto frio, o inverno está passando, deve estar aí uns 7, 8 graus aí do lado de fora na rua. E aqui estamos, né, agora quinzenalmente, como foi anunciado, gravando um vídeo para encaminhar os irmãos em Cristo, os amigos, os familiares, todos que estão espalhados aí pelo mundo, né? Eu digo mundo, aqui na Inglaterra mesmo, Portugal, Espanha, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Esses são alguns dos países em que as pessoas acessam esse vídeo. E a minha oração ao Senhor, fiz uma oração agora há pouco, antes de começar, é que pelo menos uma vida seja atingida, né, no bom sentido, pela mensagem desse vídeo. Que o interesse é esse, é que mais pessoas se acheguem ao Senhor, que busquem a sua presença e façam parte também desse plano salvador que Ele nos deu através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, eu volto a dizer a vocês, estar com vocês, fazendo essa gravação. Nesta terça-feira aqui, já nos caminhamos, né, para o final do mês. No próximo domingo, dia 28, aqui se adianta a hora, né? Nós estamos terminando o horário de inverno, então nós vamos estar com 4 horas de fuso para o Brasil. Na Europa se mantém a mesma e Cabo Verde e Guiné depende um pouco dos países, né? Estão a meio caminho entre aqui e o Brasil. Então, vamos ter o próximo vídeo só no mês de abril. A data não sei agora, também não importa, daqui a 2 semanas, se Jesus Cristo não voltar antes, né? Essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, ela já foi compartilhada na tarde de sábado. Nós temos um culto familiar às 6 horas da tarde daqui, da Inglaterra, para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, né, da nossa congregação. Algumas outras pessoas participam. E é uma mensagem muito bacana, é um salmo, né? É um salmos assim especial, para mim principalmente, né? É possível que algum de vocês já tenham recebido alguma mensagem minha com esses salmos, porque eu faço muito quando as pessoas estão para tomar uma decisão ou para fazer uma viagem principalmente. Eu dedico esse salmo. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pode abri-la, no Salmos de número 121, 121. Se você está no seu tablet ou no seu telefone, também pode acessá-lo, ou então anote, né? E depois, com calma, na tranquilidade aí do seu lado, do seu local de trabalho, onde for possível, você esteja meditando nessa palavra. Esse salmo faz parte de um grupo de salmos na Bíblia Sagrada, são 150 salmos, né? Então faz um grupo de salmos chamado Cântico de Romagem, né? É uma expressão hebraica, né? Que vem do hebraico, e eles são 14 ou 15 salmos, a partir do Salmo 120 e vai até o 134 ou 135. Eles são salmos de romagem, a maior parte não se sabe quem são os autores, mas tem 2 ou 3 deles, Davi, né, que escreve, que é o grande salmista, tem mais de um terço, mais de um terço, um pouco, de salmos desses 150 que eu vos falei, e também um salmo de Salomão, o filho de Davi, né, que tomou o seu assento, né, na cadeira de rei após a morte de Davi. Então, esses salmos, né, cântico de romagem, eu vou só aqui dizer para vocês que em hebraico significa canto gradual, né, ou subidas, canto gradual ou subidas, né. Aí diz assim, esses títulos se devem ao fato de que esses salmos eram cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. Então, Jerusalém é a capital, né, espiritual do mundo. Ela é alta, vamos dizer assim, ela está no nível acima de 750 metros, 800 metros acima do nível do mar. Então, hoje é fácil, você vai no ônibus de turismo, quem já esteve ali em Israel, né, é confortável, não é cansativo, mas 750 metros de subida
e não eram bem pavimentadas, eram degraus de terra, normalmente isso, né? Então, se criaram esse tipo de salmo por esses peregrinos que iam ali nas festas, né? 2 ou 3 festas durante o ano, iam ali render as homenagens a Israel, ao Deus de Israel, né? Então, por isso, esse título, né? Canto de Romagem, que estão na sua Bíblia, deve ter, em cada um desses salmos, a partir do Salmo 120. Mas eu quero hoje dividir com vocês o Salmo 121, né, como eu vos falei no início. Deus, o fiel guarda dos homens. É Salmo 121, o título desse salmo na minha Bíblia, chama Deus, o fiel guarda dos homens. E nós temos que ter um guarda da nossa vida. E o melhor é que seja o Criador, aquele que nos criou, né, como filhos, como servos, como seres humanos, né, ou criaturas do princípio, e que hoje somos incorporados, né, à família de Deus, por termos crido, né, recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessado, batizado, etc. Assim é que se nos transformamos em filhos, né? Não é nenhuma condição ruim, vamos dizer assim, você não ser ainda considerado um filho de Deus. O mundo usa muito essa expressão, somos todos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso exatamente. Não quero te entristecer, nem te desanimar, mas é uma opção, porque o plano salvador através de Jesus Cristo é para toda criatura, para todo ser humano. Então isso é só um aspecto, né, que a gente sempre gosta de esclarecer. Nós amamos todas as outras pessoas, eu respeito sobremaneira todas as outras religiões, denominações, culturas, né, que arrastam, né, essas pessoas, essas religiões, essas denominações. Mas a palavra de Deus que nós cremos, que nós pregamos, né, que nós vivemos, é a que está relatada na Bíblia Sagrada. É aquela que está espalhada pelo mundo todo, o cristianismo, né, e envolve centenas de igrejas, denominações diferentes, da católica à pentecostal, da evangélica às tradicionais, a presbiteriana, metodista, batista, enfim. Mas é a palavra de Deus. Qual é a tua igreja, pastor Marcos? Eu falo, minha igreja chama-se Jesus Cristo, né? Claro, eu estou na igreja batista aqui de Durham, uma cidade aqui no Norfolk, mas eu digo isso porque a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, o seu evangelho, é para todos, independente de crença, de cultura, de religiosidade, né, etc. E é esta palavra que nós trazemos, compartilhamos, dividimos, né, a cada vídeo, né, na esperança de que todos nós possamos nos beneficiar dela nesse curto tempo de vida que temos aqui na Terra. Está bem? Então, que o Senhor toque na tua mente, que o Senhor toque no teu coração. Aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, busque, né, se informe, vá atrás. Hoje a internet tem muitas coisas, com cuidado, você que está começando, também tem muita coisa errada, muita malandragem, muita mentira, falsa doutrina, mas hoje temos aí, as igrejas estão abertas, eu costumo orientar as pessoas a buscar as igrejas, pode ser católica, protestante, bispos, padres, pastores, evangelistas. Hoje nós temos tudo que é necessário para acessar as coisas de Deus na nossa vida, basta querer. A única coisa que o Senhor quer é que nós demos esse passo, né? Que nós façamos essa opção de buscar a sua presença, né? De buscar a sua vida para as nossas vidas, tá bem? Então, que o Senhor faça um bom proveito desse vídeo para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus Cristo. Salmo 121, Deus é o fiel guarda dos homens, e vamos a esse poema, esse canto de romagem aqui relatado na Bíblia Sagrada. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Já põe aqui uma direção, né? Porque se o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Ele está nos céus olhando a gente, cuidando da gente aqui na terra. Então o salmista fala, eleva os olhos para o monte, né? Para o alto, né? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quem pode nos socorrer? Veja a situação que o mundo está enfrentando, o Brasil principalmente, sofrendo muito, muito, muito por causa dessa pandemia, uma série de dificuldades em todas as áreas,
Não vamos aqui entrar na área política, porque, infelizmente, essa pandemia foi usada politicamente em todo o mundo. Como não seria no Brasil, né? Um país dividido, polarizado entre dois grupos. Então, não é hora de entrar em detalhes dessa natureza. Nós sabemos, nós discutimos em outros fóruns e outras maneiras, mas agora é estar juntos como povo de Deus, orando pelo Brasil, orando pelas nações. Nós fazemos isso aqui. Nós temos um grupo de oração às segundas à noite, de 7 às 8, online. Então nós oramos por tudo, pessoas nossas queridas que estão aí no Brasil, enfermos, com dificuldades de relacionamento, com dificuldade com os filhos, com dificuldades financeiras. Então nós oramos, porque a oração é o poder de Deus se estabelecendo nas nossas vidas. E através das nossas orações muito pode mudar. Mas aqui o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? Se ele está olhando para o alto, se ele está olhando para o monte, se ele está olhando para o céu, o socorro só pode vir de Deus. E segue o salmo falando isso: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o socorro é do Criador. Ele que tem esse poder de socorrer, porque ele nos criou. Ele criou o céu, criou a terra. Ali nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, dá conta da criação do universo, do mundo em que vivemos, da terra principalmente que vivemos, tudo que está ligado à natureza humana, né? Tudo que envolve a vida está relatado ali nessa criação. Então o socorro só pode vir do Criador, porque ele sabe o que fazer, ele sabe por onde ir. Muitas vezes nós tomamos as nossas forças, a nossa inteligência, né, o nosso voluntariarismo, nós tomamos isso como o suficiente para resolvermos o problema da nossa vida, mas não conseguimos. Às vezes até conseguimos, mas na maior parte das vezes, quando as coisas são mais difíceis, nós não conseguimos. Então nós temos que estar atento àquele que pode nos socorrer, que pode nos orientar, que pode nos dar a paz para tomarmos a decisão, né, para que abrimos os nossos ouvidos aos conselhos daqueles outros que nos cercam, pessoas do mesmo credo, da mesma família, pessoas que pensam da mesma maneira. Então tudo isso fortalece a que esse socorro seja melhor para as dificuldades que estamos enfrentando momentaneamente em qualquer que seja a área das nossas vidas. O salmista fala mesmo, né, que ele eleva os olhos primeiro, num sinal de que ele reconhece que é Deus, o Criador, que cuida dele. Então ele vai pedir socorro a ele. Por quê? Porque ele conhece o salmista, ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, ele sabe da minha necessidade, ele sabe da sua necessidade, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele, antes de nós falarmos, a Bíblia diz que ele já sabe a palavra que vai sair, o que vai ser pedido. Normalmente nós pedimos muito, né? Nós temos uma facilidade muito grande de pedir. Às vezes até esquecemos de agradecer o que já temos, né? E o que Deus vai dando. Né? Mas temos por hábito, né? Isso é da característica humana, da alma. Nós temos o hábito de pedir muito. E não é errado. Deus se agrada quando nós dependemos dele, quando nós pedimos as coisas através dele. Né? Nós pedimos que ele facilite, que ele faça isso ou faça aquilo. Mas ele já sabe o que é que nós vamos pedir. E principalmente ele sabe do que nós necessitamos para termos uma vida melhor. Então o salmista prossegue aqui no verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitirá aquele que te guarda. Então ele não vai permitir, se você depende dele, se você busca ele, se você se socorre com ele, ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Quantas vezes nas nossas vidas nós erramos, né, nos caminhos que devíamos seguir, né? E não é o caminho físico, a estrada, a rua, a avenida, não. É as decisões do nosso dia a dia. Quantas vezes nós erramos por termos tomado decisão sozinha? Quantos casais tiveram problemas porque o marido não combinou com a esposa, ou a esposa não combinou com o marido? Quando eu vou aconselhar casais, quando está havendo algum tipo de dificuldade no relacionamento, isso existe e é normal, a primeira coisa que eu pergunto assim: está em acordo o que vocês estão pensando fazer? Ou o que vocês fizeram? Né? Então, vocês se acordaram com isso aí? Ou seja, entre vocês está ok essa decisão que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer? É a primeira coisa que deve ser. Então não permite, diz a palavra de Deus aqui, que nossos pés vacilem, que nós tenhamos dúvida, que nós sigamos por caminhos inadequados para aquilo que nós estamos buscando. E
não dormitará aquele que te guarda, ou seja, aquele que você pediu socorro, aquele que te dá, né, essa direção, ele não dormita, ele não está afastado de você, né? Ele está à disposição o dia todo, o tempo todo. E diz o verso 4, é certo que não dormita nem dorme, usa a expressão dorme com dormita, é bem parecida, né? Mas é de guardar, de verificar, de estar ali, o guarda de Israel. E aqui o salmista usa o guarda de Israel porque é o povo que foi eleito por Deus, né? Nós nos associamos a Israel, Israel é a oliveira de Deus, muitos foram, como os ramos da oliveira, foram tirados da oliveira, e nós, né, por fé, né, por recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos enxertados, né, na oliveira de Deus, o povo que ele elegeu, o povo que ele escolheu. Essas coisas nós não vamos entender aqui enquanto vivos na terra. Isso nos vai ser revelado no céu. Muitas pessoas, às vezes, na ânsia, né, de querer decifrar um enigma, né, uma parábola, algo que está na Bíblia Sagrada, ela toma caminhos, estudos, né, saídas para explicar aquilo que a Bíblia não explica. Elegeu esse povo por alguma razão, não é? Lógico, a parte dos outros ao redor não trazia satisfação, alegria para o Senhor, mas ele escolheu o povo dele, o povo judeu, que é hoje o Israel que nós conhecemos, né? Então não dorme o guarda de Israel, ele está ainda sob Israel. A maior parte do povo de Israel, ou uma parte dela, né, de Israel, ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele não creem que Jesus Cristo foi o Messias enviado, né, o libertador. Eles viviam naquela época sob o jugo do Império Romano, né? Então eles não tinham muitas opções. Então eles não creram, eles queriam um libertador, alguém que tirasse eles daquela servidão, né, do Império Romano governando a Palestina de então, né, onde eles estavam. Então muitos deles, até o dia de hoje, eles não acreditam. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, né, que é o Filho de Deus que veio à Terra como homem para nos fazermos igual a Ele, nos libertar e nos salvar. Então ele diz isso. E o verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então o Senhor é que guarda as nossas vidas, a minha e a sua, né? Ele assombra a nossa direita. E aqui vamos entrar um pouco por causa também do verso seguinte, quando ele resgata o povo da escravidão do Egito, né? Depois de 430 anos que eles estavam ali, o povo de Deus estava sendo ele leva para a terra prometida. Você já deve ter ouvido isso, visto isso em algum lugar. A terra de Canaã, que eles chamam, né? É a própria Sião, que é a Jerusalém, né? A Palestina, que eu falei agora há pouco, isso era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu isso lá atrás, aos patriarcas, prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, que veio ser chamado depois de Israel, porque dos seus 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel, né? Então, era uma promessa, ele estava cumprindo aquela promessa. Mas o povo que saiu do Egito escravizado, ele não queria ir para a Terra Prometida por causa das dificuldades que começaram a aparecer nessa jornada, né? Então, até eles já estavam acostumados à escravidão. Por pior que fosse, eles já tinham tudo ali ao seu redor, né? Tinha sua casa, sua família, tinha comida, se fosse boa ou não, mas tinha. Então eles começaram a enfrentar algumas dificuldades e começaram a provocar a Deus, começaram a duvidar, não deram importância a vários milagres relatados nessa saída do Egito até Canaã, né? Até onde eles foram, a terra prometida. E por causa disso, Deus fez eles circularem 40 anos no deserto, para que aquela geração de homens morressem, não entrassem lá, porque eles duvidaram que ia ser melhor para eles, eles duvidaram o tempo todo de Deus, eles zombaram, eles fizeram uma série de coisas que desagradou a Deus. Então Deus fez que eles ficassem perambulando pelo deserto durante 40 anos. Agora é muito quente durante o dia aquele deserto. Por isso que ele fala que a tua sombra, a tua direita. Eles estavam andando e tinha uma nuvem sobre aquele povo que estava andando. Saíram do Egito, a Bíblia diz, 600 mil homens, fora as mulheres e os filhos, as crianças. Então saiu uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas, né? Então eles iam, né, naquelas estradas, naqueles caminhos que tinham então, e tinha uma sombra sobre eles para que o calor não fizesse tão mal à sua vida, né?
Então, é a tua sombra à tua direita, diz o salmista aqui. É ele quem te guarda. E segue no verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, por causa dessa sombra, por causa dessa nuvem, que significava a presença de Deus com eles não tinham problema durante o dia com o sol. E não tinham problema durante a noite com a lua. Ora, a lua, teoricamente, né, não afeta nada, não afeta ninguém, a não ser aqueles insensíveis, né, porque é de uma beleza ímpar, né, quando nós vemos a lua nas suas fases, né, é muito bonito ver a lua, né, mas porque por ali também o que era quente de dia era frio à noite. Era frio à noite, em algumas áreas bem frio. Então ia uma nuvem de fogo. Então por isso que o salmista usa aqui essa expressão. Ia a mesma nuvem que de dia amenizava o calor do sol, à noite ela aquecia o povo que também tinha durante essa jornada, também teve vários dias andando dia e noite, né? E essa nuvem amenizava o frio em algumas partes por onde ele passava. Então esse era o cuidado, né? Porque não se esqueça, Deus, o fiel guarda dos homens, é o título desse salmo. Quando a Bíblia fala dos homens, no Velho Testamento principalmente, fala das criaturas, né? Do povo em geral, das pessoas, né? Então, de noite e de dia havia a proteção do Senhor. Ele guardou, guardava, né? Guardou e guardará. Tanto de dia como de noite a nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos, né? Tudo aquilo que nós caminhamos, almejamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos o Senhor por perto. O Senhor cuidando, o Senhor permitindo, o Senhor impedindo. Tudo aquilo visando o que é melhor para as nossas vidas. E tudo isso que o salmista relata aqui era bem para as pessoas, né? Você lembra desde o começo, né? Vai elevar os olhos para o alto para pedir socorro. E o socorro vem de quem? Só vem do Senhor. Ele guarda a tua direita, ele põe a sombra para ti, né? Ele te protege do sol, te protege do frio, das nuvens, né? Ele não permite que os teus pés vacilem. Você veja todos os relatos do salmista em relação ao Senhor, em relação a Deus, é o melhor para as nossas vidas, né? O melhor para ele era o melhor para cada um de nós. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo que Deus quer trazer ao teu coração, que Deus quer colocar na tua mente. Ele só quer o melhor para você, para a sua família, para a sua casa. Ele quer você ter um bom relacionamento familiar com a sua esposa, com seus filhos, quer um emprego digno, um salário justo, um emprego digno, uma vida saudável, o melhor para você. Esse é o Deus que nós pregamos, né? Que nós compartilhamos. É o Deus que nos ama, que quer sempre o melhor para as nossas vidas. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ou seja, vai guardar todo o mal. Que mal é esse? O que está aí no mundo. Nós falamos de pandemia. Não podemos hoje associar um mal maior que a pandemia, que está afetando tanta gente, está matando tanta gente, tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor, né? Então, ele te vai guardar de todo esse mal. É bem possível que algum de nós tenhamos sofrido com essa pandemia, alguns de nós temos perdido algum familiar, ou temos estado com eles em uma situação muito grave. Isso é possível, algum amigo, né? Alguém em nossa volta. Mas isso existe em todo mundo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Essa semana passada se completou, não sei se 10 anos de um terremoto com maremoto, um tsunami lá no Japão. Morreram 20 mil pessoas, talvez, não sei, não lembro agora. E teve alguns dias atrás um outro terremoto numa região ali. Houve um alerta de tsunami, mas não vingou, né? Não foram ondas tão fortes, né? Na Islândia tem um vulcão que estava adormecido há séculos. Séculos. E agora está espalhando rios de lavas. É muito bonito você ver, mas é impressionante, é amedrontador até. Aquilo ali, se for na direção, né? É uma zona que não é muito habitada, uma ilha, né? Ali num complexo de ilhas que tem muito por ali.
mas nessa mesma Islândia, 10 anos atrás, houve aquele vulcão que ficou alguns dias em erupção e que fechou o espaço aéreo da Europa com aquela nuvem toda. Você vê os aviões com todas as tecnologias e não podiam voar por causa das nuvens, das cinzas, da fumaça, que poderia prejudicar os sistemas e levar até a um acidente, né, dessas aeronaves. Então, essas coisas todas existem no mundo. Indonésia, 2004, quem não lembra, mais de 300 mil pessoas, salvo engano, entre 250 e 300 mil pessoas morreram também num tsunami, né? Aqueles atentados, né, terroristas, as guerras, né, as guerras que tivemos no século passado, as guerras civis que ainda existem por aí em algumas partes do mundo, todas essas trazem muita dor, trazem muitos problemas para a família, para as cidades, né, para a coletividade, né, a sociedade. Isso existe em todos os lugares e vai continuar existindo. Eu acho que sossego nós vamos ter só lá no céu, quando nós estivermos com o Senhor, né, na eternidade. Então, estando aqui na Terra, é muito provável que nós vamos passar ainda por outros problemas. Quando conseguirmos nos livrar dessa pandemia, tomara que seja logo, mas eles estão perdidos, os próprios cientistas, porque eles não sabem tudo sobre ela, sobre esse vírus, né? Como ele está se mudando, né? A mutação que eles falam, né? As variantes dele, etc. Mas nós temos que estar ancorados em alguma coisa, porque esses problemas existiram, existem e existirão, não é? Então nós temos que estar ancorados em alguma coisa, a nossa vida, né? Com a nossa família, temos que estar ancorada, dependendo, crendo, sendo sustentado por algo sobrenatural. E quem é? O Criador do céu e da terra, aquele em quem nós elevamos, né, os nossos olhos, as nossas orações para Ele. Porque Ele falou aqui agora, Ele vai nos guardar de todo mal, guardará a tua alma. Ele tem guardado a nossa alma. A nossa alma, ela é muito rebelde, nós não conseguimos converter a nossa alma, porque ela está ligada muito às sensações, né, o querer, né, do poder, né, a visão, a audição, o falar, né? Tudo isso daí é muito difícil de dominar. O ser humano não domina isso com facilidade e muitas vezes nós temos problemas por causa disso daí, pela falta desse domínio. Mas ele está ali querendo ser o nosso aio, né? Querendo ser o nosso ponto de apoio. Nós fizemos uma gravação recente sobre a pedra, né? A rocha que é Jesus Cristo. Nós queremos estar com Ele. É firme, porque vem a tempestade, pode até balançar a casa, né, da estrutura da nossa vida familiar, mas não vai aniquilá-la, não vai derrubá-la, não vai fazê-la mal. Ele guarda, então, de todo mal a nossa vida. Ele guarda a tua alma, a minha alma, a nossa alma. Ele tem guardado também. Por mais difícil que seja nós dominarmos ela, né, nas tendências do mundo em que vivemos, e não é fácil, fique isso muito bem claro. E o verso 8 que finaliza esse salmo, esse tremendo salmo 121, diz assim: o Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Por isso que eu falei muito dos viajantes, perdão, que eu costumo mandar esse salmo para viajantes, né? Porque ele vai guardar a tua saída e a tua entrada, a tua chegada, né? Então ele vai guardar quando você vai, quando você vem, quando você sai de casa para ir trabalhar, né? Quando você sai de casa para ir vencer, né? Para buscar a provisão para a sua família, e quando você vai voltar para a tua casa e encontrar eles todos bem, né? Sai, faz o que tem que fazer e volta para casa e encontra todos bem. E o salmista diz: o Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Ou seja, Ele está contigo o tempo todo. Ele não vai te esquecer, Ele não vai deixar nada pendente, Ele não vai dar uma chance para que algo aconteça, a não ser que nós, né, facilitemos às vezes, né, nós damos às vezes chance para que as coisas aconteçam com a gente de maneira desagradável, vamos assim dizer. E o verso final, a linha final desse mesmo versículo 8 fala: desde agora e para todo sempre. Quer dizer, essa promessa, esse desejo do Senhor, essa vontade, né, de estar nos guardando, nos cobrindo, né, fazendo o melhor para nós, desde agora, ou seja, isso já está escrito há muitos anos, ainda vai estar escrito durante muitos anos ainda. Então, desde o momento em que nós estamos ouvindo, desde o momento que nós estamos falando, desde o momento que nós estamos sendo ministrados, desde agora, desde esse momento, e para todo sempre. Ou seja, até o final da nossa vida aqui na Terra. E depois a eternidade. Na eternidade, a Bíblia nos ensina que
tudo isso vai inexistir, nada disso estará conosco, né? Nós estaremos só numa situação totalmente diferente da que estamos agora. Então guardará a saída e a entrada, desde agora e para todo sempre. O Senhor, o salmista, fala de uma maneira imprecisa, no sentido de que ainda não havia uma revelação tão clara sobre a salvação, sobre a vida eterna, então, né? Então ele fala para todo sempre. Ele acrescenta ainda, isso aí é a eternidade que nós vamos experimentar um dia. Porque o Senhor, o plano dele é para nos dar a eternidade, é para nos levar à eternidade. Ele quer que nós sejamos melhores, ele quer que nós passemos nessa vida que nós estamos, essas dificuldades de uma maneira melhor, sem tanto sofrimento, sem tanta dor, sem tanto medo, sem tanta angústia, né? É muito difícil, claro, quem está vivenciando algo na sua vida, em relação à enfermidade, em relação à falta de recursos, né, de dinheiro, em relação aos próprios relacionamentos matrimoniais, quem está passando essa dificuldade sabe que é muito difícil. Nós sabemos isso, nós convivemos com famílias assim, com pessoas que estão nessas condições, e nós não podemos ir além do que a palavra de Deus nos diz para fazer, que é estar abraçando, estar chorando junto, estar orando, estar incentivando, estar mostrando o que diz ali a palavra de Deus, para que quando isso passar, essas pessoas estejam mais preparadas, estejam assim recebendo o que receberam nesse período ruim das suas vidas, difícil das suas vidas, elas possam estar amparando outras pessoas que venham a passar pelos mesmos problemas que elas passaram. Esse é o segredo de Deus. Ele quer sempre nos fazer melhor, nos ensinar, nos dar uma condição de sermos melhores quando outras pessoas, como nós que passamos por um problema lá atrás, nós possamos estar ajudando essas pessoas a passar também por esses problemas. E esse Deus, ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele não tem nada fora do nosso alcance de fazer. Ele não nos dá nenhuma tarefa que nós não possamos fazer. O mais difícil ele já fez, que foi entregar Jesus Cristo em nosso lugar, ali na cruz do Calvário, nos libertando dos pecados, né? E nós ainda carregamos esses pecados às vezes, e continua instruindo, continua de braço estendido, com a mão estendida para nos sustentar, para nos orientar. Nada vai acontecer à nossa direita, né? De dia você vai ter a nuvem de Deus para te acompanhar, né? De noite a nuvem de fogo para aquecer a tua vida. Isso era numa situação muito diferente, num deserto, mas ele hoje aqui ele traz algo melhor para a tua vida. E tudo que é de Deus, ele vem para fazer o melhor para o nosso corpo, fisicamente, mentalmente e também espiritualmente. Nós temos que tomar essa decisão, nós temos que dar uma chance ao Senhor de cuidar das nossas vidas. Nós caminhamos já por tantos caminhos, né? Às vezes eu já mesmo estive em outras denominações, eu já conheço outros caminhos, né? Mas nós temos que dar uma chance a Jesus Cristo. Quando nós passamos por outras religiões, outras denominações, e às vezes não encontramos aquilo que nós queremos, não é culpa delas. Elas fazem o que elas creem que fazem, elas têm as suas doutrinas, se são certas ou se são erradas, isso se discute de outra maneira, teologicamente falando. Mas todos nós procuramos o melhor. Mas às vezes fica aquele vazio no nosso coração. Nós buscamos e não achamos nada. Nós seguimos disto, seguimos aquilo, damos ouvido a uma coisa aqui, outra coisa acolá, mas o vazio continua no nosso coração. E quando isso acontece, dá uma chance para Jesus Cristo. Se você está com vazio no seu coração, dá uma chance a Jesus Cristo, busque a palavra de Deus. Quem sabe a sua vida comece a mudar a partir daí, não é? Quem sabe você comece a se alegrar, a se conformar mais, né? A ser confortado por algo que você ainda não foi. Não precisa exorcizar nada, não deu certo aquilo, isto e aquilo. Não, nós temos que respeitar todos. Nós temos que ter amor, porque são criaturas de Deus. Nós temos que orar para que se tornem filhos de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque isso é que ensina a Bíblia Sagrada. Nós temos que orar por essas pessoas, pelas suas famílias. Nós temos que fazer o nosso melhor, sermos o exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, que nós podemos dar algo para elas que elas ainda não têm. Nós podemos compartilhar nossas experiências, nós podemos doar aquilo que nós recebemos, né, de Deus.
da parte de Deus para que essas vidas também possam se completar, possam se alegrar, possam ter um rumo, possam ter uma direção diferente da que está tendo até então. Esse é o propósito de Deus através da sua palavra. Este é o meu propósito, né, com toda a simplicidade, toda a maneira de falar, né? Esse é o meu propósito para a sua vida. Você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você ainda não se decidiu o que fazer da sua vida. Este é o meu propósito de gravar esse vídeo. É para que você, ao vê-lo, ao ouvi-lo, você busque respostas na palavra de Deus ou em outras pessoas da sua confiança, né? Igrejas, como já falei, líderes, né? De várias igrejas, denominações diferentes, mas que tenham a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, porque ela sim foi instituída, né? E ela sim serve, né, aos nossos propósitos da nossa vida. Esse é meu desejo, é o desejo do meu coração, que o teu socorro seja provido por Deus. Então eleva os teus olhos para o monte, para o Criador do céu e da terra, e peça a Ele, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer os seus pés deixarem de vacilar. Ele vai te dar, Ele não dorme, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada todos os dias da tua vida até a eternidade. Amém? Abra as tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus Cristo, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dá um beijo, dá um abraço na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Um abração e um beijão querido deste velho pastor para as suas vidas e até um próximo vídeo.